Estenda suas mãos em direção da vida do Márcio. Que ele venha a ser bênção, venha a ser a boca de Deus nesse lugar para os nossos corações, Pai. Pessoas que estão dentro de casa, pessoas que estão assistindo, pessoas que estão aqui hoje. Pai, sabemos, Pai, que somos sedentes do Teu alimento. Que o Teu Espírito, nosso Espírito, venha estar pronto para ouvir aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele. Pai, em nome de Jesus, enche o nosso coração da Tua graça, da Tua palavra. Porque é a Tua palavra que vai nos libertar, é a Tua palavra que vai nos alimentar, é a Tua palavra que vai trazer direção, Pai. Então, em nome de Jesus, usa a vida do Márcio cada vez mais, Pai, para que possamos ser cada vez mais prósperos e abençoados em Ti, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor para a igreja, amém? Hoje é domingo, dia de adorar o Senhor, mas também foi um dia em que pessoas estão sentidas com a perda, talvez de um parente, de um amigo. E hoje a igreja Betel perdeu um amigo, uma pessoa que frequentava essa igreja, e que todos ficamos sentidos com a sua perda, mas sabemos que tudo isso é vontade de Deus. E a palavra de Deus diz que do pó viemos e do pó voltaremos. Então temos que ter essa consciência e nós iremos retornar ao pó. E tudo isso que está aqui, todos nós iremos passar por isso, é uma certeza que nós temos. E nós, essa noite, queremos orar, não pelos aqueles que foram, porque o Senhor já está na mão de Deus e Deus saberá o que fazer. Temos que orar para aqueles que ficaram, para consolar os sentimentos das pessoas que ficaram, a dor. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé e orasse a Deus pelas pessoas que estão sofrendo nesse momento, sentindo a dor da perda, o sofrimento, aquilo que nós não esperávamos que acontecesse, mas a certeza que a palavra de Deus diz que nós retornaremos para o pó, porque do pó nós viemos, mas parece que nós esquecemos desse momento. E só quando nós perdemos alguém querido, um amigo, um parente, que nós lembramos dessa passagem. E que o Senhor venha consolar nossos corações, o coração daqueles que perderam um parente. E daqueles que têm um parente hospitalizado, que talvez ele venha a perder. Que o Senhor venha dar força para que ele sinta essa passagem e aceite, porque tudo isso é a vontade de Deus. E nós não podemos fugir da vontade de Deus, porque Deus preparou todas as coisas para nós, e nós estamos aqui para receber aquilo que Deus deixou para nós, que é usar a terra. Deus criou o homem e a mulher para que subjugasse a terra e dela vivesse. E assim nós estamos aqui, usando-a, deixando para os outros, fazendo a nossa parte e deixando para os outros. Eu agradeço a visita de quem já chegou até aqui e das pessoas que ainda vão chegar. Que Ele venha receber essa palavra, que o Senhor venha falar aos nossos corações e que nós não venhamos sair daqui da forma que nós chegamos, mas venha sair daqui com a palavra, com conhecimento e com a certeza que tudo tem um propósito em nossas vidas e tudo foi feito para nós. Porque Deus não criou nada para Ele, criou tudo para nós. Ele só quer que nós o adoramos e bendizemos o seu santo nome. Amém? Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. A perda que nós tivemos esses dias
nós vamos continuar sentindo por muito tempo, mas o Senhor há de consolar nossos corações e o coração dessas pessoas. E Deus tem um propósito nisso. Deus, quando criou o céu e a terra, Ele tinha um propósito. O propósito de Deus era que o homem não morresse, era que o homem tivesse a vida eterna. Mas, como Ele não queria subjugar a sua criação, deixar sob domínio, porque se nós estivéssemos sob domínio de Deus, nós nunca erraríamos, nós nunca teríamos pecado. Então Deus nos deixou à vontade, e foi assim com Adão. Deus criou Adão, um homem perfeito, sem defeito nenhum, sem nada. Eu quis dizer dele, mas ele não queria dominá-lo, ele não queria sob o domínio dele, porque se ele dominasse, não seria perfeito, seria ele próprio na carne de Adão. Então ele deixou que Adão ficasse livre e fizesse sob a sua vontade. E Deus se afastava de Adão, para que Adão decidisse por si próprio a decisão que ele ia tomar. E toda tarde ele voltava para conferir o que Adão tinha feito. E um certo dia, ao voltar, ele sentiu que tinha algo diferente em Adão, que Adão estava mudado, não era o mesmo Adão que ele tinha criado. E ele chama por Adão, e Adão estava escondido. Mas Deus sabia o que tinha acontecido, mas por que Deus chamou Adão e perguntou a Adão o que tinha acontecido? Porque Deus sabia de todas as coisas. Mas Deus não queria dominar, não queria usar seu poder contra Adão para descobrir o que ele tinha feito. O pecado que ele havia cometido, a desobediência. E o pecado lhe traria a morte. Então, ele chamou Adão e perguntou o que Adão tinha feito. E ele descobriu que Adão havia pecado e havia feito o que não deveria ser feito, comido da fruta que não era para ser comido, da árvore que ele tinha no meio do quintal que não era para ser comida. E com isso, Adão perdeu todos os seus direitos. Mas Deus sabia que tudo isso iria acontecer, porque o propósito de Deus era que o homem não morresse. Mas depois do pecado de Adão, a morte chegou até nós. Mas aí eu pensei sobre essa palavra, eu pensei, Deus vai ter um plano B. Mas eu falei assim, não, mas Deus não tem um plano B. Deus só tem um plano só, não existe plano B. É um plano, só existe um plano somente. Porque se ele nos criou e fez todas essas coisas, Ele sabia que tudo isso ia acontecer e deixou sob nossa responsabilidade. Mas Jesus tem um plano B. O plano B de Jesus é a salvação. Porque nós estamos perdidos. Nós não estamos salvos. Porque depois do pecado de Adão, nós perdemos a vida eterna. E só através de Jesus é que nós vamos conseguir conquistar a salvação e a vida eterna. E esse é o propósito. E tem uma passagem que eu gostaria. Diz assim: Deus criou o homem à sua imagem Deus criou. Homem, mulher os criou. E Deus o abençoou. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então Deus está dizendo que o homem, ele ia subjugar todas as coisas, é superior aos animais, às ervas, e tudo isso seria sob o comando do homem,
se ele não tivesse pecado, ele nunca morreria. Mas aconteceu que em Gênesis 3,17, Adão pecou. E Adão disse a Deus: por quanto desse ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que eu te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldito é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Temos exemplos de homens que passaram por essa terra e são dignos de exemplo para nós. Podemos citar Paulo, que de perseguidor dos cristãos passou a ser perseguido, e diz assim em Atos 9, diz assim: Saulo, respirando ainda ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta de Damasco para a sinagoga, a fim de que se encontrasse alguns desses caminhos, que homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo ao caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um esplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu-se uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, até aqui Saulo perseguia os cristãos, mas aconteceu esse fato e Saulo perguntou: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os orgulhões. E ele, temendo, levantou-se e disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta e vá e entra na cidade, e lá terá dito o que contém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. Erguendo-se pela mão, conduziu a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Ele disse-lhes: o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai até a rua chamada à direita, e pergunta à casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que estava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi cerca deste homem, quantos males tem feito a teus santos em Jerusalém. Aqui tem poder para princípio de sacerdotes para prender e todos os que invocarem o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto te padecer pelo meu nome. E Ananias foi e olhou na casa, embrulhou-lhe as mãos e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, quem te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que se torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhes caíram os olhos, como que umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se, e foi batizado. Então Saulo, que era perseguidor dos cristãos, a partir desse momento, ele creu no milagre que ele tinha passado, que ele tinha ficado cego e passado 3 dias sem enxergar nada e sem comer. E quando aquele homem orou por ele e trouxe a cura, ele se sentiu muito bem e creu no milagre que tinha acontecido. Ele levantou-se e se batizou-se.
ele passou a fazer os feitos naquela cidade, passou a fazer diferença, mas todos não acreditavam que ele poderia ser o mesmo Saulo que perseguiu os cristãos. E todos ouviam atônitos e diziam: não é este que em Jerusalém perseguiu os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para levar presos os principais dos sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tornaram conselho entre si para matar. Mas suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam na porta, tanto de dia como de noite, para poder tirar-lhe da vida. Tornando-se de noite, os discípulos desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Mas então Barnabé tornou-se consigo e trouxe os apóstolos. Ele contou como o caminho ele vira o Senhor e lhe falara. E como em Damasco falara ousadamente o nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente o nome de Jesus. Falava e dispusava também contra os gregos, mas ele procurava matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos acompanhavam até a Cesareia e enviavam a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e Consolador do Espírito Santo. Então Paulo, de perseguidor a perseguido, ele fazia feitos naquela cidade e fazia diferença. E nós temos Paulo como exemplo. E Paulo, ele se sentia ofendido porque muitas pessoas não acreditavam que ele poderia ser um discípulo, um apóstolo de Jesus, porque ele não havia passado, não havia vivido junto com Jesus, ele não tinha caminhado com Jesus. Ele simplesmente, ele passou a crer em Jesus, porque depois que aconteceu, ou acontecido com ele, de ter ficado cego naquele caminho para Damasco. Mas as pessoas, por isso, não acreditavam que ele poderia ser um apóstolo de Jesus. E para isso, ele tinha que provar a todo momento que ele era o apóstolo. Ele ensinava, ele fazia os feitos que ele conseguia salvar as pessoas, conseguia salvar almas, mas isso não era o suficiente. E ele diz assim: eu não sou apóstolo, não sou livre, eu não vi a Jesus, mas sou tanto apóstolo como os apóstolos, porque se eu não sou apóstolo para os outros, sou apóstolo para vocês, porque eu salvei as suas almas, eu trouxe conhecimento para vocês. E se vocês me condenam, eu não tenho direitos de participar da mesa, de participar de comer junto com vocês, de ser um discípulo com você. E com isso, Saulo se sentia muito ameaçado. E por isso, porque as pessoas às vezes querem subestimar, dizer que Paulo não era um discípulo de Jesus, mas ele era tão discípulo como os outros discípulos. E ele abriu mão de todos os direitos, porque Saulo tinha direitos de participar, de receber, como qualquer apóstolo, como qualquer discípulo, como qualquer pessoa. E ele diz assim em Coríntios 9, e a palavra de Deus diz assim, em 1 Coríntios 9, eu não sou discípulo, não sou livre, eu não vi a Jesus Cristo, Senhor nosso, não sou vós a minha obra do Senhor. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós, porque sou vós selos do meu apóstolo do Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou sou eu e Barnabé não temos o direito de trabalhar? Que jamais milita a sua própria custa, que planta vinha e não come do seu fruto, e que apacenta o gado e não se alimenta do leite?
Então as pessoas achavam que Saulo não tinha que receber nada, o que ele recebia de graça, ele tinha que dar de graça, ele não tinha direito nenhum. E Paulo está dizendo aqui que ele tinha direitos, mas mesmo tendo direito, ele não fazia se servir desse direito. E disse assim: digo isto segundo os homens, diz a lei também eu mesmo, porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado com os bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque lava deve se lavrar a esperança, e que debulha deve debulhar com esperança de ser pertinente. Se nós semeamos as coisas espirituais, será que vós recolheremos as carnais? Será que os outros participantes desse poder sobre vós? Porque não é mais justamente nós, mas nós usemos desse direito, antes suportamos tudo, para não pormos e impedirmos algum evangelho de Cristo. Não sabemos vós que administrais o que é sagrado, come do que é do templo, e que os que contínuos estão junto do altar participem do altar? Assim ordenou também o Senhor os que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Mas eu de nenhuma dessas coisas usei. E não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que fazer vã da minha própria glória. Então Paulo, ele não usou nada daquilo que ele tinha direito. Ele não usufruía. Ele preferia trabalhar, ter seu próprio ofício, porque ele era tecelão, ele tecia, ele vendia. Então ele não usava nada daquele recurso, não usava a oferta, não usava nada para se beneficiar. Porque se ele beneficiasse de alguma coisa, as pessoas iam achar que ele estava se beneficiando, fazendo aquilo por interesse. Mas Paulo disse: de nada disso me terei proveito. E se eu já sou grato pelo aquilo que eu recebi, porque ele havia recebido o milagre, porque ele havia ficado cego e tinha voltado a enxergar. Então nada disso importava, ele não queria receber nada, mas as pessoas se incomodavam, porque até por ele não receber nada, achava que ele estava querendo usar isso sobre elas, porque por eu não usar nada, eu sou uma pessoa diferente. Mas ele falou: não, eu não me importo com essas coisas, porque o meu galardão eu já recebi, porque eu irei fazer não recebendo nada, porque eu sei o que aconteceu na minha vida, e aquilo que aconteceu na minha vida é muito mais importante do que o que as pessoas falam e do que aquilo que as pessoas acham que eu tenho de direito. E diz assim a palavra: porque anuncio o evangelho, que não tenho que me gloriar, pois é minha importante obrigação, e ai de mim se eu não anunciar o evangelho. E é por isso que faço de boa mente. Terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me fiel confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando põe de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Porque sendo livre para com todos, firme servo de todos para ganhar mais. Então, aqui ó, porque sendo livre para com todos, me fiz servo de todos para ganhar mais. Então ele abrindo mão dos seus direitos, ele tinha certeza que ele conquistaria mais pessoas, que mais pessoas teriam acreditado nele. Porque se ele alguma coisa recebesse, ia achar que ele tinha algum interesse na palavra, que ele estava usando a palavra em benefício próprio. Então ele abrindo mão do seu direito, ele tinha condições de conquistar mais pessoas. E assim ele fez. Ele fez servo de todos para ganhar mais alma. E me fiz judeus para os judeus, para ganhar os judeus. Para que então debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo,
para ganhar os que estão sem lei. Firme de fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Firme de tudo para todos, para que todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto para causa do Evangelho, para que se tenha participante dele. Não sabeis vós que o que ocorre no estádio, todos na verdade correm para uma só leva. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis a todos aqueles que lutam, de tudo se abstêm. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Pois assim eu corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como combatente no ar. Assim subjugo o meu corpo, eu o reduzo à servidão, para que pregando os outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Como eu havia dito no começo, Deus tinha um propósito de criar o homem eternamente, mas o pecado fez com que ele morresse. E Deus não teve pena de Adão, não teve compaixão de Adão, porque ele poderia ter perdoado Adão e permitisse que Adão continuasse imortal. Mas Deus não permitiu isso, porque a palavra de Deus não volta atrás, porque a palavra de Deus é única. Porque se ele disse que se ele comesse daquela árvore ele morreria, Adão teria que morrer. E a morte de Adão foi uma morte sofrida, uma morte lenta, porque Adão teria que trabalhar e tirar da terra seu próprio sustento. E nós estamos aqui da mesma forma, porque nós somos filhos de Adão e carregamos de nós o sangue de Adão. Mas Deus teve compaixão, não de Adão, mas teve compaixão conosco. E Ele enviou seu Filho para que nós livrássemos desse pecado, que Ele sentiu que não fomos nós que cometemos o pecado, foi Adão que cometeu o pecado e não nós. Então Deus enviou Jesus para tirar-nos o pecado do mundo. E assim, Jesus veio até nós para nos ensinar e para morrer por nós e para nos tirar o pecado. E aquele que crê em Jesus será salvo. Mas será salvo assim só porque crê em Jesus? Mas e o pecado? Será que se nós continuarmos pecando, só crendo em Jesus e pecando, isso será o suficiente? Porque o salário do pecado é a morte. Então, se nós continuarmos no pecado, a morte estará também para nós. Nós não estaremos salvos. E nós também não podemos dizer que o pecado de alguma pessoa, e se alguém cometeu algum pecado contra nós jamais o perdoaríamos aquela pessoa. Se vocês pecarem contra mim, eu jamais te perdoaria. Porque se nós fizermos isso, nós jamais seremos salvos. Porque a própria oração que nós fazemos do Pai Nosso diz que nós devemos perdoar para que nós sejamos perdoados. Porque se nós dissermos para uma pessoa que jamais eu te perdoaria, por mais que a pessoa tenha pecado contra nós, e nós dissemos para ela: eu jamais te perdoarei se você fizer isso comigo, ou pelo que você fez comigo, eu jamais te perdoarei. Então, se nós dissermos isso, nós também nunca seremos perdoados. Então, nós devemos perdoar sempre. E a palavra diz que nós devemos perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E como diz a palavra, aquele que não cometeu pecado, que atira a primeira pedra. E assim como aquela prostituta chegou perto de Jesus e todos queriam apedrejá-la, e Jesus disse para eles que se alguém não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra.
E todos sentiram que eles tinham pecado. E assim eles saíram. E o único que poderia apedrejá-la seria Jesus, aquele que não tinha pecado. Mas Jesus disse para ela: mulher, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Mas ele estava dizendo para ela para não pecar mais, para que ela fosse salva. Mas não dizendo para ela, continua pecando, mas dizendo para ela, não peques mais. Porque o salário do pecado é a morte. Porque se ela continuar no pecado, certamente morrerás. E se alguém continuar no pecado, achando que pelas obras que tem feito, você tem crédito com Deus. Porque se você cometer um pecado, você tem que se justificar com Deus. Porque na volta de Jesus, nós seremos julgados. Hoje nós temos Jesus como nosso advogado. Jesus hoje é nosso advogado. Está nos livrando do pecado. Então nós cremos nele e confessar, nós se arrepender do nosso pecado e confessar, nós seremos salvos. Mas nossa obra não nos salvará. Porque se nós continuarmos fazendo obra e continuarmos pecando, nós não vamos ter crédito pela nossa obra. Porque não é porque se nós fizermos inúmeras obras, o nosso pecado estará perdoado. Porque o pecado continua. Se nós não se arrependermos dos nossos pecados e confessarmos a Deus o nosso pecado. E nós temos que ter preparado para que na volta de Jesus. Mas quando Jesus voltará? Nós não sabemos quando Jesus voltará. Mas sabemos que Ele vai voltar. É uma incerteza. Mas Ele deixou aqui essa incerteza para que nós estivemos sempre preparados. Porque se nós não estivermos preparados, pode ser hoje, pode ser amanhã. E se nós não estivermos preparados, Ele pode vir arrebatar aqueles que estiverem preparados e nós vamos ficar. Porque como aconteceu com Adão, Deus deixava Adão à vontade para que ele decidisse o que fazer. E hoje Jesus faz conosco a mesma coisa. Ele foi e disse que volta, mas ele não marcou a hora nem data, não tem a hora certa que ele voltará. Talvez com Adão tinha certeza, já tinha a hora certa que Deus voltaria. Então o inimigo preparou a cilada para Adão. O diabo preparou para Adão aquela cilada e sabia que o momento que Deus voltaria, e dava tempo de ele preparar a cilada, e que Adão caiu naquela cilada. Mas Jesus, Ele não nos prepara, Ele não diz quando é que Ele vai voltar. Então essa incerteza que não faz nos deixar mais atentos, e saber que pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser agora. Então nós temos que estar sempre preparados. E a palavra de Deus que diz que Jesus voltará em breve, e por isso temos que estar prontos para quando isso acontecer. E ninguém sabe exatamente quando Jesus vai voltar, mas precisamos manter vigilantes. Jesus vai voltar. A Bíblia diz isso claramente. E quando Ele voltar, Jesus vai julgar a humanidade, destruir o mal e dar vida eterna aos salvos. Hoje Jesus é nosso advogado. Mas quando Ele voltar, Ele vai deixar de ser advogado, Ele vai ser o juiz. E juiz é aquele que não salva. Ele só vai conferir o que você e eu cometemos. Então nós temos que estar preparados e se arrepender daquilo que nós fazemos e que é na palavra. Porque hoje nós temos um advogado que é Jesus Cristo. E quando Jesus voltar, Ele vai largar de ser advogado. Ele vai ser o juiz. Ele vai cumprir. Ele vai conferir tudo, tintim por tintim, aquilo que nós cometemos. E vai julgar o bem e o mal que nós fizemos. E não vai ter crédito nas obras que nós fizermos.
mas vai ter sim peso naquilo que nós cometemos, no pecado que nós tivermos, que nós não se arrependemos, porque Ele sabe que nós somos pecadores, que nós, a todo momento nós pecamos, mas a todo momento temos que se arrepender de nossos pecados. E a palavra diz, para que quem é salvo, a volta de Jesus é motivo de grande esperança. Nesse tempo, Jesus estabelecerá a justiça e restaurará todas as coisas. Os mortos ressuscitarão e todos os salvos serão transformados para viver eternamente. Não haverá mais dor, nem morte, nem tristeza. Ninguém sabe quando Jesus vai voltar. Somente Deus sabe a data. Ninguém sabe. Alô? Ninguém sabe, nem consegue prever o dia, porque Deus não revelou essa informação a ninguém. Precisamos estar prontos. Em todo tempo Jesus pode voltar. E a Bíblia diz que quando Jesus voltar, vai ser muito claro. Jesus voltará da mesma forma que subiu ao céu. É uma nuvem. Sua volta vai ser marcada pelo som de trombetas de um arcanjo. Que diz assim em Tessalonicenses 4,16: pois dada a ordem com a voz de arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. A volta de Jesus não será discreta. E hoje nós estamos vendo os sinais. Os sinais são o princípio das dores. É o que nós estamos vendo. Antes de Jesus voltar, veremos vários sinais que nos servem de aviso que o fim está próximo. Esses sinais não podem nos dar a data exata, mas nos ajuda a lembrar que Jesus voltará em breve. Assim não seremos apanhados desprevenidos. Eu gostaria que a igreja levantasse, ficasse de pé, para agradecer a Deus pela palavra dessa noite. Que o propósito de Deus era que nós tivéssemos vida eterna, mas por causa de um pecado, a morte nasceu para nós. Mas Deus, por sua misericórdia, mandou seu Filho para que nós tornássemos novamente a ter a vida eterna. E por isso nós estamos aqui, porque temos fé que tudo que Ele nos deixou, que essa palavra de fé que nós cremos é que é a salvação. E por isso nós estamos aqui, nesse lugar, que é a boca de Deus, onde nós podemos falar com Deus e ouvir a palavra e agradecer a Deus por cada momento de estarmos aqui na presença de Deus. Eu gostaria que cada um de nós orássemos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede, Pai, pela vida que o Senhor nos deu, ó Pai, porque se estamos aqui é por sua misericórdia, Pai, porque muitos não puderam acordar nesse dia, Pai, porque muitos estão nos hospitais, ó Pai, aguardando, talvez não passe dessa noite, Pai, mas que o Senhor tenha misericórdia, Pai, e saiba o que é melhor para nós, ó Pai, porque se nós estamos aqui é porque aguardamos a sua glória, Pai, e aqueles que se vão, Pai, é porque estão vendo a sua glória antes de nós, ó Pai,
porque assim o Senhor os escolheu. Porque se tudo acontece é por sua vontade, Pai. É porque se nós estamos aqui, é porque nós ainda temos um propósito aqui na terra. E aqueles que foram, Pai, é porque o Senhor os escolheu. Estão nesse momento agora, vendo a sua glória e vendo o como é bom estar na sua presença, Pai. Porque nós estamos aqui por crermos na sua palavra e nas suas promessas, Pai. E que o Senhor venha, da mesma forma, nos resgatar naquele dia, naquele momento, e que nós estejamos preparados para a sua volta, Pai. E essa é a palavra que eu tenho para trazer para a igreja, e agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplaude ao Senhor. Amém, irmãos. Glória a Deus. A palavra nos nossos corações. Pode sentar. Nós vamos finalizar, mas queremos finalizar. Quero agradecer você que está em nossas redes sociais. Queremos agradecer pela sua vida. Você que acompanhou conosco hoje. Compartilhe, curte o nosso canal. Deus vai abençoar você. Em nome de Jesus. Vá em paz. Que domingo que vem, terça, nós estamos aí em nome de Jesus. Amém.